Quero falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu um empréstimo gigante. O Timão terá direito a 70 milhões de reais, que serão utilizados para o pagamento das últimas dívidas emergenciais, entre elas o Transferban com o Santos Laguna, o último impeditivo para registro de atletas do Timão. Corinthians que já contratou Gabriel Paulista e só espera pelo fim do Transferban para poder inscrevê-lo. Outros reforços também chegarão. Deixa eu só explicar como é que vai funcionar esse empréstimo. O dinheiro vem da cota da LFU, a Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já pagou nos últimos dias 7 milhões e 200 mil reais de uma dívida que tinha na CNRD, referente à terceira parcela. Essa parcela foi paga de forma antecipada para que o Transferban no futebol nacional caísse, e ele já não existe mais. Importante registrar que esse empréstimo tem taxa de juros de CDI mais 3, na casa de 17,9%. Só para completar, além da entrada desse dinheiro, que vai permitir ao Corinthians pagar suas contas mais emergenciais e manter salários, direitos de imagem e luvas em dia com os atletas, quero registrar que o Corinthians terá a manutenção da Esportes da Sorte como patrocinadora master. Conversei com o presidente Osmar Stabile antes de gravar esse vídeo e ele contou que as partes já estão tratando das minutas do novo contrato. A verdade é que a Responsa Gaming não conseguiu apresentar as garantias bancárias de um contrato de 180 milhões de reais por ano, até por isso o Timão ficou com a sua atual parceira, que vai reajustar os salários, ou melhor, os valores do acordo de 103 para 150 milhões de reais por temporada. E o Corinthians pode contratar nos próximos dias sem custos um zagueiro brasileiro de currículo internacional e também pensa em uma troca com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre a troca. Dorival Júnior pediu a contratação de Alisson, volante que pertence ao São Paulo e perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da chegada de Hernan Crespo. Com a possível ida do Alan pro tricolor, o Alisson vai perder ainda mais espaço. E é nesse contexto que o Corinthians procurou o São Paulo, pediu a contratação do atleta e agora São Paulo e Corinthians tentam chegar a um acordo sobre qual jogador do Timão poderia ser envolvido nessa troca, que deve ocorrer por empréstimo, desde que São Paulo e Corinthians encontrem um jogador para ser utilizado como contrapeso. O Alisson já teve momentos muito legais no São Paulo ao lado do Pablo Maia, mas perdeu espaço. Sobre o zagueiro, eu me refiro a Gabriel Paulista, 35 anos de idade. O Gabriel rescindiu seu contrato com o Besiktas e está livre para fechar com quem bem entender. Jogador super corintiano, ele já declarou isso diversas vezes em suas redes sociais. Inclusive, uma de suas últimas postagens, ele aparecia com 2 malas com destino ao Brasil e nessa foto ele aparecia com uma camisa do Corinthians. O Gabriel tem outras sondagens de clubes brasileiros, mas vai dar toda a prioridade para jogar no Timão. Ele e toda a sua família são corintianos fanáticos. Temporada atual de 17 jogos pelo Besiktas, foi titular durante todo o mês de dezembro. Só para completar, registrar um pouquinho do currículo desse jogador, revelado pelo Vitória com passagens por Vila Real, Arsenal, Valência e Besiktas, sempre com contratos bem longos e passagens vencedoras. O que você pensa sobre Alisson e Gabriel Paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre Maicon, que optou por jogar no Clube Atlético Mineiro. Dessa maneira, o Corinthians perdeu seu capitão para 2026. Só para refrescar sua memória, o Maicon tinha propostas do Corinthians e do Atlético Mineiro. O Shakhtar decidiu que a palavra final seria do jogador, 28 anos de idade. A proposta para o Shakhtar era a mesma, tanto o Corinthians quanto o Atlético fechariam um contrato de 3 anos com o jogador e o clube ucraniano permaneceria com 50% dos direitos econômicos, repasse dos outros 50% de forma gratuita. Para o Maicon é mais vantagem jogar no Galo, ele terá direito a um salário cerca de 200 mil reais por mês maior, além de luvas, o prêmio pela participação ou pela assinatura do contrato. O Maicon já se acertou com o Atlético e comunicou nas últimas horas da sua decisão para os dirigentes corintianos. Uma curiosidade, o Maicon no Galo vai se juntar a seu cunhado. O Maicon é casado com a irmã do Lianco e o representante do Maicon é também o pai do zagueiro atleticano. Só para completar, registrar que o Dorival Júnior queria muito a permanência do Maicon, embora dirigentes do Corinthians entendessem que o custo dele era muito alto. No ano passado o Maicon ganhava 1 milhão e 200 mil reais por mês. Para essa temporada a proposta corintiana girava na casa dos 800 mil mensais. Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em reforços e pagando suas contas. Registrar primeiro
que sem acordo com o Lucas Amon, lateral do Mirassol que fechou com o São Paulo, o Timão está de olho em Santiago Arias. Colombiano de 34 anos de idade, ele não teve seu contrato renovado com o Bahia em 31 de dezembro, ou seja, está livre. Negociação não é difícil, pelo contrário, é relativamente simples. O que hoje impede o acordo é o transfer ban. O Corinthians está proibido de registrar atletas. Samir Carvalho, jornalista que cobre o Corinthians, contou que o Timão está de olho em Claudinho. Dá para descartar qualquer possibilidade de o jogador voltar ao Parque São Jorge. Isso porque o Claudinho é titular absoluto no Al-Sadd, 3 gols e 3 assistências nos últimos 5 jogos e havia sido comprado um ano atrás por 20 milhões de euros. O time catarí não tem nenhuma intenção em negociá-lo, a menos que seja por cifras superiores aos 20 milhões de euros. Você sabe que o Corinthians hoje não tem capacidade para grandes investimentos. Só para completar, registrar que o Timão pagou a segunda parcela da dívida relacionada a Matias Rojas. Foram quase 41 milhões de reais depositados nas contas do meio atacante paraguaio, um problema a menos para o Timão. Agora o Corinthians luta para tentar equacionar os 40 milhões de dívida com o Santos Laguna, além do transfer ban nacional. A CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, emitiu um transfer ban contra o Corinthians, mesmo com o Timão tendo pago todas as dívidas que tem internamente. O Corinthians fez um grande acordo com a CNRD, com vários credores. No mês passado, o Corinthians fez os pagamentos com atraso e a CNRD decidiu manter um transfer ban até a próxima parcela, que vence agora no dia 16 de janeiro. Se o Corinthians fizer a quitação dessa parcela com todos os credores no dia certo, aí será retirado esse transfer ban e a partir daí o Corinthians poderá registrar reforços. Até esse momento, nenhuma contratação feita. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te atualizar sobre o dia agitado no Corinthians com confirmação do primeiro reforço para 2026. Fui o primeiro a contar nas redes sociais que Gabriel Paulista está contratado. O zagueiro de 35 anos de idade, que já defendeu o Arsenal, assinou um contrato de 2 temporadas. Ele, inclusive, esteve nessa quarta-feira realizando fotos e vídeos que serão usados quando da apresentação, ou melhor, do anúncio, da divulgação da chegada desse atleta. O Gabriel Paulista chega sem custos porque rescindiu nos últimos dias seu vínculo com o Beşiktaş. Ele abriu mão de um caminhão de dinheiro a que tinha direito num ano e meio de contrato que ainda tinha lá na Turquia para realizar o sonho de jogar no Timão. Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians. Jogador que saiu muito cedo do Brasil em 2013, revelado pelo Vitória e passagem por vários clubes importantes do futebol europeu. Citei o Arsenal, quero acrescentar o Atlético de Madrid, também passou pelo Villarreal, pelo Valência e mais recentemente esteve no Beşiktaş. Se o Gabriel Paulista está chegando, o Félix Torres está de saída. Zagueiro equatoriano com passagem horrorosa, está sendo emprestado ao Internacional. Especulou-se nas últimas horas de que o Félix quer receber uma dívida de $500 mil do Corinthians antes de o negócio ser sacramentado, mas a tendência é que o Félix de fato vá ser emprestado ao Colorado. Corinthians que espera regularizar sua situação para registrar o Gabriel Paulista e outros reforços até o início da próxima semana. O transfer ban no Brasil já caiu depois do pagamento antecipado de uma parcela de R$7 milhões e 200 mil que estava prevista para 16 de janeiro. A dívida com o Santos Laguna também está sendo resolvida. O Corinthians já procurou o clube mexicano para fazer a quitação dessa grana. A pendência com Matias Rojas, como você sabe, está zerada. Só para completar, registrar que além do Gabriel Paulista, o Corinthians espera anunciar nos próximos dias um lateral direito, mais um meio-campista e a saída do Maicon é a única nota triste, embora posso assegurar que entre alguns dirigentes do Corinthians tem gente que não queria a permanência do atleta por entender que ele se machuca muito, custa alto e não é tão intenso e competitivo quanto se espera por um jogador do Timão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians pagando mais 2 pendências. Timão resolveu virar um clube pagador e nas últimas horas quitou a primeira das 3 parcelas referentes ao título da Copa do Brasil como prêmio para os jogadores. O prêmio é de quase 35 milhões de reais e essa primeira parcela girou na casa dos 12 milhões de reais. Há outras 2 parcelas que já estão combinadas e serão depositadas muito em breve. O
Corinthians também decidiu antecipar o pagamento da parcela da Câmara Nacional de Resolução em Disputas. No dia 16 de janeiro venceria esse prazo para o pagamento de 7 milhões e 200 mil reais a vários credores. Só que como o Corinthians tem um transfer ban contra si, implicado, causado, promulgado pela CNRD, o Corinthians decidiu antecipar o pagamento dessa parcela para que a CNRD nas próximas horas retire esse transfer ban e isso deve acontecer a qualquer momento. Só para completar, registrar que o Fagner teve de fato seu contrato rescindido com o Corinthians, mas o Timão vai se ver obrigado a pagar 166 mil reais por mês dos vencimentos do jogador até dezembro, mais ou menos 2 milhões de reais. Vai ser o custo do Fagner enquanto atleta do Cruzeiro para o Corinthians. De qualquer forma, o Timão economiza cerca de 8 milhões de reais. A saideira sobre o clube, Gui Amorim, João Vitor e Bahia, a pedido do técnico Dorival Júnior, foram tirados da equipe sub-20 que disputava a Copinha para integrarem o elenco do Campeonato Paulista. Dodô, Luca e Molina ocuparão seus espaços. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.